Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Palavra de Deus. E hoje, continuando a nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 12, Abraão em Canaã. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos e comentá-los. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia. Então, vamos lá. Hoje vou iniciar, como a gente fez os estudos de eventos finais, lendo um trecho da palavra, Gênesis capítulo 13, verso 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então Abraão saiu do Egito e voltou para a terra que o Senhor o disse para ficar. E aí iniciamos a leitura, Patriarcas e Profetas, capítulo 12, Abraão em Canaã. Abraão voltou para Canaã, muito rico em gado, em prata e ouro. Ló ainda estava com ele e novamente vieram a Betel e armaram suas tendas ao lado do altar que haviam construído anteriormente. Logo, acharam que os bens acrescentados teriam maiores dificuldades. Em meio das dificuldades e provações tinham morado juntos, em harmonia, mas em sua prosperidade havia perigo de contenda entre eles. Os gados não eram suficientes para os pastos, não eram suficientes para os rebanhos e o gado de ambos. E as frequentes discussões entre os pastores eram trazidas para ajuste aos seus senhores. Então, quando Abraão volta do Egito com sua esposa, com o seu sobrinho, voltam muito mais ricos e agora começa a ter uma contenda dentro do lar. Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui se ostentou o nobre e abnegado espírito de Abraão. Abraão, mais idoso, coloca o poder de decisão nas mãos do seu sobrinho. Então Ló escolheria qual caminho ele escolhesse, a direita ou se a esquerda. Ló poderia avaliar as possibilidades e fazer sua escolha. Abraão iria possivelmente ficar com a pior, já que Ló estava escolhendo. Percebam que mesmo ele tendo prioridade, eles tendo sido chamados por Deus, ele abre mão de si, uma pessoa humilde, para deixar outro passar à frente. Um espírito de um verdadeiro cristão. Quando em circunstâncias idênticas não se apegariam com todo o risco aos seus direitos e preferências individuais. Quantos lares não se tem desta maneira esfacelado? Em uma mesma circunstância, lares hoje em dia tem rachas, tem brigas, porque cada um quer o melhor para si. E não são abnegados como Abraão, como deveria ser o verdadeiro cristão, para tomar suas escolhas. Quantas igrejas não se têm desagregado, tornando a causa da verdade objeto de zombaria? Quantas brigas nós não vemos dentro da igreja porque pessoas são apegadas a cargos, apegadas a status e querem uma ser maior que a outra, jogando o nome de Cristo na lama, porque as pessoas, isso é o povo de Deus, mais parecido com o povo de Satanás. Zombaria e injúria entre os ímpios. Não há contenda entre mim e ti, disse Abraão, porque irmãos somos, não somente pelo parentesco natural, mas como adoradores do verdadeiro Deus. Os filhos de Deus pelo mundo inteiro são uma família, e o mesmo espírito de amor e conciliação os deve
governar, se esse espírito de abnegação, de amor ao próximo, não reger as nossas vidas, não temos o verdadeiro Espírito do Senhor habitando em nós. O espírito de engrandecimento próprio é o espírito de Satanás. Acabei de falar. Referente às pessoas quererem cargos e status dentro da igreja, pessoas regidas pelo espírito de Satanás dentro do povo de Deus. Não cabe a mim a você julgar, cabe a mim a você orar por essas pessoas. Mas é o que acontece, é um fato. Mas o coração em que o amor de Cristo é acalentado possuirá aquela caridade que não busca o seu próprio proveito. Tal coração dará atenção ao mandado divino. E assim deve ser o meu e o seu coração. Embora Ló devesse a prosperidade e a conexão com Abraão, não manifestou gratidão ao seu benfeitor. A cortesia determinava que ele cedesse à escolha de Abraão, mas em lugar disso, esforçou-se egoístamente por tomar todas as vantagens. Então Ló não tinha o mesmo espírito. Tá? De uma forma como Abraão abriu mão da escolha, Ló, por ser mais novo, por todas as bênçãos e dádivas que ele tinha serem por conta de Abraão, deveria ele também fazer a mesma coisa e abrir mão da sua escolha. Mas, regido pelo egoísmo, ele não agiu dessa forma. Deslumbrado pela visão de proveitos mundanos, Ló não tomou em consideração os males morais e espirituais que ali se encontrariam. Quando ele olhou para as planícies de Sodoma, ele não olhou para a iniquidade que ali estava naquelas grandes cidades. Ele não olhou para a desgraça moral que ali tinha. E ali ele escolheu por ele visar apenas o lucro, olhar apenas para as coisas desta terra, ao invés de tantas outras que eu e você devemos olhar. Os habitantes da planície eram grandes pecadores contra o Senhor. Mas a respeito disto, ele estava em ignorância? Ou se sabia, não o ponderou muito. Ele olhou apenas para este mundo, para os ganhos aqui, para a prosperidade aqui, quando deveria analisar muito mais coisas antes de tomar uma decisão. Não estamos dizendo aqui que ele sabia, pode ser que ele não soubesse, mas ele deveria primeiro investigar antes de tomar uma decisão. E muitas vezes eu e você tomamos decisões por impulso, sem olhar direito o que estamos fazendo. Apenas tomamos a decisão e fazemos, sem orar, sem investigar, sem analisar os prós e os contras. E isso em tudo na vida, em um relacionamento, num emprego e tantas coisas mais. Devemos colocar tudo numa balança, devemos olhar por todos os lados e não apenas olhando para o imediato, para o agora, para o lucro ou para o prazer. Abraão era honrado pelas nações circunvizinhas como um poderoso príncipe e chefe sábio e capaz. Ele não excluía de seus vizinhos a sua influência. Sua vida, bem como o caráter, em assinalado contraste com a dos adoradores de ídolos, exercia uma influência eloquente em favor da verdadeira fé. Mesmo Abraão não compartilhando das atividades daquelas pessoas, não concordando com aquilo que eles faziam, ele ainda influenciava-os por ser uma pessoa honrada e honesta. E assim eu e você, como verdadeiros filhos de Deus, devemos sim influenciar as pessoas ao nosso redor. Não nos associarmos nas práticas erradas, mas fazer a vontade de Deus e assim influenciar dessa forma. Não considerava a sua religião como um tesouro precioso.
a ser guardado cuidadosamente e unicamente desfrutado pelo seu possuidor. Perceba, ele não considerava como um tesouro precioso para ser guardado, mas sim um tesouro precioso para ser compartilhado, para ser dividido, onde a riqueza pode ser dada a todos e não faltará a ninguém. E muitas vezes, dentro dos nossos templos, entre as quatro paredes, o tesouro parece que só fica ali. A igreja parece que esqueceu do trabalho missionário, de levar o evangelho ao mundo. E muitas das vezes estamos focados dentro da igreja. O que fazer dentro da igreja é construção de templo, é reforma de templo, é programação para os membros da igreja, onde o que deveria importar de fato acaba sendo esquecido. A verdadeira religião não pode assim ser tida, pois tal espírito é contrário aos princípios do evangelho. Enquanto Cristo habita no coração, é impossível esconder a luz de sua presença, ou que a luz se enfraqueça. Ao contrário, torna-se cada vez mais resplandecente, enquanto, dia após dia, os brilhantes raios do sol da justiça dissipam as névoas do egoísmo e do pecado que envolvem a alma. Quando Cristo habita no coração, verdadeiramente habita, é impossível a gente não compartilhar os tesouros do Evangelho, as verdades da salvação. A nossa vida vai falar por si. Não é só o que a boca diz, mas é como eu vivo por completo. Eu não posso restringir a pregação do Evangelho àquilo que eu falo, porque às vezes eu falo uma coisa e estou agindo de forma totalmente contrária. Eu preciso agir de maneira coerente. E desta forma, quando eu falar, é apenas uma confirmação daquilo que todos ao meu redor já viram. E assim era a vida de Abraão. E assim tem que ser a minha e a sua vida. O povo de Deus são os seus representantes na terra, e é seu desígnio que eles sejam luzes nas trevas morais deste mundo. Espalhados por todo o país, nas cidades, vilas e aldeias, são eles as testemunhas de Deus. Os condutos pelos quais ele comunicará ao mundo incrédulo o conhecimento de sua vontade e as maravilhas de sua graça. Somos nós, devemos ser nós, instrumentos de levar a salvação a esse mundo. Não que nós vamos salvar, porque quem salva é Cristo, mas nós vamos levar o conhecimento da salvação às pessoas, para que elas possam tomar uma decisão. É seu plano que todos os que são participantes da grande salvação sejam para ele missionários. Todos nós que cremos no Senhor Jesus devemos ser missionários. Todos nós que vivemos nos últimos dias, que cremos que Jesus vai voltar, devemos ser missionários. Se eu vivo uma vida que é contrária a isso, se eu não prego a mensagem, se eu não levo a mensagem, quando Cristo voltar, como eu vou querer subir? Como eu vou querer a salvação? Quando eu escondi de todos isso? Como se eu quisesse que todos se perdessem. É basicamente isso. Se eu não levo a mensagem de salvação, se eu não prego a mensagem de salvação, é como se eu estivesse dizendo ao mundo: eu quero que vocês morram, quero que vocês se percam. E isso não é o Espírito de Cristo. A piedade dos cristãos constitui a norma pela qual os mundanos julgam o Evangelho. Provações pacientemente suportadas, bênçãos recebidas com agradecimento, mansidão, bondade, misericórdia e amor manifestados habitualmente. A minha vida é assim, é um hábito ser grato, é um hábito suportar as provações com paciência, é um hábito viver como Cristo viveu. São as luzes que resplandecem do caráter perante o mundo, revelando o contraste com as trevas que vêm do egoísmo do coração natural. Percebam.
suportar as provações com paciência, que eu acredito que sejam um dos mais difíceis. Agradecer as bênçãos. Viver uma vida de mansidade, uma vida abnegada, uma vida em que eu me dou ao próximo. Isso vai fazer com que a luz de Cristo brilhe. E muitas vezes eu vivendo dessa forma, eu nem preciso abrir minha boca para estar pregando. Porque as pessoas já veem que é algo diferente. Porque eu não vivo como o mundo. Eu já vivo como um cidadão celeste. E às vezes as pessoas vão perguntar a nós: por que você é diferente? Por que você age dessa maneira? E aí vamos ter a oportunidade de falar aquilo que as nossas ações já mostraram. Abraão, habitando em paz nos carvalhais de Mamré, soube, por um dos subjetivos, a história da batalha e a calamidade que sobreviera ao sobrinho. Não alimentara qualquer lembrança desagradável da ingratidão de Ló. Perdão. Independente das pessoas que fizeram com nós, elas devem ser perdoadas. Despertou-se toda a sua afeição por ele e decidiu que devia ser libertado. Procurando, antes de tudo, o conselho divino, Abraão preparou-se para a guerra. Ele sabia o que ele queria fazer. E quando ele soube que o sobrinho dele tinha sido levado cativo como escravo, ele soube que ele queria salvar o seu sobrinho, independente do passado, independente das escolhas do sobrinho e da forma como o sobrinho agiu. Mas primeiro, antes de agir, ele colocou a vontade dele nas mãos de Deus e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Posso fazer isso, Senhor? Será que essa tem sido a minha e a sua atitude referente às ações que tomamos em nossa vida? Percebam que é o total contraste daquilo que Ló fez. Por mais, vamos supor, ele foi egoísta e decidiu tomar a decisão de qual lugar queria. Ao invés de colocar essa decisão nas mãos de Deus, ele olhou, viu o que era melhor, mais agradável aos olhos e assim seguiu. Não colocou nas mãos de Deus. E assim, muitos de nós que se dizemos cristãos, que adoramos o Deus verdadeiro, estamos fazendo em nossas vidas. Seja no trabalho, relacionamento, compra de bens, tudo. Normalmente nós esquecemos de perguntar ao Senhor. E isso vai desde as coisas mais simples. Senhor, será que eu devo comprar esse alimento no mercado? Senhor, será que eu devo ir até aquele lugar? Colocar tudo nas mãos de Deus. Ló e sua família, como todos os prisioneiros e seus bens, foram recuperados. E um rico despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. A Abraão, abaixo de Deus, foi devido o triunfo. O adorador de Jeová não somente havia prestado um grande serviço ao país, mas mostrara ser um homem de valor. Viu-se que a justiça não é covardia, e que a religião de Abraão tornava-o corajoso ao manter o direito de defender os oprimidos. Justiça não é covardia. Abraão viu alguém sendo oprimido, e foi até lá ajudar. Quantas vezes eu e você não presenciamos cenas dantescas, cenas desagradáveis de opressão em nossas frentes e ficamos quietinhos, fingimos que não olhamos? Por mais que eu e você não fôssemos atuar diretamente, intervir diretamente, mas poderíamos ligar para a polícia, poderíamos chamar outras pessoas que fossem intervir, até porque no mundo de hoje nós não sabemos quando alguém pode puxar uma arma e o pior acontecer, mas eu e você temos o dever de não nos calar quando vermos uma situação de injustiça. Pelos usos da guerra, o despojo pertencia aos vencedores, mas Abraão não empreendera essa expedição com o intuito de lucros,
e recusou-se a tirar vantagem daquele que fora infeliz, estipulando apenas que seus aliados recebessem a parte a que tinha direito. Abraão não queria lucros, ele só queria fazer o que é certo. Diferente de muitas pessoas que hoje, quando vão fazer algum ato de justiça, já ligam a câmera, ficam gravando porque elas querem que todos vejam, olha como eu sou bom, querem receber os louros dos seus atos de justiça. Abraão só queria fazer o que era certo. Eu e você devemos fazer aquilo que é certo, independente de quem vai estar vendo, independente das consequências. O certo é o certo, e assim eu e você, como cristãos, devemos agir. O patriarca pediu ainda algum sinal visível em confirmação de sua fé e como prova para gerações posteriores de que o propósito de Deus, cheios de graça para com ela, seriam cumpridos. O Senhor condescendeu em fazer um concerto com seu servo, empregando as mesmas formas que eram usuais entre os homens para a ratificação de um contrato solene. Abraão queria fazer um pacto com Deus, como era feito na terra. Abraão queria um verdadeiro contrato com o Senhor. Abraão colocou agora Deus à prova. Queria uma confirmação de Deus das promessas dele, como ele já tinha prometido. Queria agora que fosse um contrato firmado. E aí nós temos aquela cena em que Abraão está de um lado com o cordeiro, não me recordo se tem o cordeiro do outro lado, e o Senhor, e naquele contrato ambos passam, e esse passar de um lado para o outro significa a afirmação do contrato, mas apenas o Senhor passa, e Abraão não, porque o Senhor estava confirmando que independente de Abraão, ele estará cumprindo e assumindo e firmando aquele contrato. Ouvindo a voz de Deus ordenando-lhe que não esperasse a posse imediata da terra prometida, e indicando no futuro os sofrimentos de sua posteridade antes do estabelecimento em Canaã, o plano da redenção foi desvendado tanto em relação à morte de Cristo, o grande sacrifício, como a sua vinda em glória. Abraão viu também a terra restabelecida e sua beleza edênica, para lhe ser dada em possessão eterna como cumprimento final e completo da promessa. A promessa de Deus com Abraão não era apenas a terra, Canaã, não era esse mundo. Era um pacto da eternidade, da salvação a esse mundo, de Cristo, de reestabelecer uma terra edênica, da vida eterna para Abraão e a sua descendência. E nós hoje somos descendência de Abraão pela fé. Quando Abraão tinha estado quase 25 anos em Canaã, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Com temor reverente, o patriarca prostrou-se rosto em terra e a mensagem continuou: Eis, o meu concerto contigo e serás pai de uma multidão de nações. Em sinal do cumprimento desse concerto, o seu nome, que até ali era Abrão, foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. O Senhor fez uma promessa a Abraão e foi acrescentando promessas e foi acrescentando bênçãos. Primeiro uma terra, depois pai de uma grande nação, e em breve a eternidade se concretizará para Abraão e para mim e para você também. Não deveis contrair matrimônio com os gentios, pois assim fazendo perderiam sua reverência para com Deus e sua santa lei. Seriam tentados a entregar-se às práticas pecaminosas de outras nações e seduzidos à idolatria. Isso é um conselho a nós, um conselho, uma advertência e um aviso. Se eu e você nos colocarmos em julgo desigual,
estamos colocando a nossa vida eterna em risco. Estamos colocando a nossa posteridade em risco. Estamos ruindo toda uma geração. Na hora de maior calor de um dia de verão, o patriarca estava sentado à porta de sua tenda, olhando para a silenciosa paisagem, quando viu à distância 3 viajantes. Aproximando-se-lhes, antes que chegasse à sua tenda, os estranhos pararam, como que consultando a respeito de seu caminho. Sem esperar que pedissem qualquer favor, Abraão levantou-se rápido e quando aparentemente estava a tornar outra direção, foi apressado após eles, e com a maior cortesia insistiu que o honrassem, detendo-se um pouco para uma merenda. Com as próprias mãos trouxe água para que lavassem os seus pés o pó da viagem. Ele mesmo escolheu o alimento e, enquanto estavam a descansar à fresca sombra, preparou-se a refeição e respeitosamente permaneceu-lhes ao lado enquanto participavam de sua hospitalidade. Este ato de cortesia Deus considerou de importância suficiente para registrar em sua palavra. Desconhecidos que Abraão viu, viajantes no deserto, vai até eles correndo, um senhor de idade, correndo em direção a 3 viajantes, e oferece hospitalidade, água e comida para prosseguirem com a viagem. Será que eu e você temos sido hospitaleiros com aqueles que estão ao nosso redor? Será que eu e você temos sido desprendidos das coisas desse mundo? Temos alimentado o faminto? Alimentado o faminto? Não sei se ficou certo. Alimentado o faminto? Será que eu e você temos visitado os presos? Temos ajudado as viúvas? Atos de hospitalidade. O Senhor registrou isso na palavra, porque precisam ser um reflexo do verdadeiro convertido. É algo natural ajudar as outras pessoas. Se eu e você estamos centrados no nosso egoísmo, não ajudamos ninguém, não olhamos para ninguém, cadê o cristianismo nisso? Jesus disse que amar o nosso amigo é fácil, mas e o inimigo? É fácil eu ser hospitaleiro com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu amo, mas e com aquele que eu não conheço? Aquele necessitado que precisa de alguém, precisa de Cristo. Somos indiferentes, e se formos indiferentes, estaremos cavando nossa sepultura aqui nessa terra por toda a eternidade. O Senhor bem sabia a medida do delito de Sodoma. Exprimiu-se, porém, segundo a maneira dos homens, para que a justiça de seu trato pudesse ser compreendida. Antes de trazer juízo para os transgressores, ele próprio iria proceder a um exame de sua conduta. Se não houvessem passado os limites da misericórdia divina, conceder-lhes-ia tempo para se arrependerem. Para todos os atos de injustiça, há um limite. E Sodoma, chegou no seu limite. Os antediluvianos chegaram ao seu limite e nós estamos chegando no nosso limite. E o Senhor vai trazer os juízos. Cabe a mim e a você tomarmos uma decisão de nos arrependermos hoje dos nossos pecados, nos entregarmos ao Senhor, para que assim como Noé, na arca, foi selado por Deus e tirado, assim como Ló, que foi arrastado embora de Sodoma, que eu e você possamos subir aos ares com Cristo quando ele voltar. 2 dos mensageiros celestes participaram, deixando Abraão só com aquele que agora soube ser o Filho de Deus. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. O homem de fé pleiteou pelos homens de Sodoma. Abraão, frente a frente com Cristo, intercedeu por Sodoma. Uma vez ele os salvara com a espada, agora se esforçava para salvá-los pela oração. Quando Sodoma foi
levada como escrava. Não a cidade, os habitantes da cidade foram levados como escravos. Abraão foi lá e o salvou, abriu mão do despojo, não queria, só queria fazer o que era certo, o que era justo, e agora estava diante do Senhor, orando por eles. Ló e sua casa ainda eram moradores ali, e o abnegado amor que prontificara Abraão para os livrar dos Elamitas, procurava agora salvá-los da calamidade dos juízos divinos, se tal fosse a vontade de Deus. Temos eu e você orado pelas pessoas que estão se perdendo nesse mundo. Temos eu e você orados pelos governantes desse mundo. Independente de quem seja, independente de quem você votou, temos orado por eles para que o Senhor trabalhe na vida deles, para que eles se arrependam, para que eles reconheçam o Senhor como Salvador. Temos orado por isso? Ou até nisso negligenciamos? Negligenciamos em ser hospitaleiros, negligenciamos em ser abnegados, negligenciamos em ser missionários e agora negligenciamos orar pelas pessoas também. Em que caminho estamos andando? O que estamos fazendo das nossas vidas? Não havia qualquer confiança em si próprio, nem jactância pela sua justiça. Não pretendia graça pelo motivo de sua obediência ou dos seus sacrifícios que fizeram cumprir a vontade de Deus, sendo ele próprio pecador. Rogava em prol do pecador. Tal espírito deve possuir todos os que se aproximarem de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança ao rogar ao seu amado pai. Abraão sabia que não havia mérito nenhum nele, que não havia justiça nenhuma nele, e que por ele nada poderia ser feito. Mas como uma criança ele rogava ao pai. Como uma criança que sabe que o pai pode atender à sua vontade, orava, intercedia, para que o Senhor salvasse Sodoma, se assim fosse a sua vontade. O amor pelas almas que pereciam inspirava a oração de Abraão, ao mesmo tempo em que lhe repugnava os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem salvar-se. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Devemos orar pelos pecadores. Assim como nós somos pecadores, não estamos nos eximindo disso, mas devemos orar pelas outras pessoas, principalmente aquelas que não sabem que estão no erro. Precisamos orar uns pelos outros e por todos que estão aí fora. Era necessário ligar os membros da casa conjuntamente, para edificar-se uma barreira contra a idolatria que se havia tornado tão espalhada e profundamente estabelecida. Abraão procurou por todos os meios ao seu alcance guardar os domésticos de seu acampamento de se misturarem com os gentios e de testemunharem suas práticas idólatras, pois sabia que a familiaridade com os maus corrompia insensivelmente os princípios. O máximo cuidado foi exercido para excluir toda a forma de religião falsa, impressionar o espírito com a majestade da glória do Deus vivo como verdadeiro objeto de culto. Abraão sabia que ele tinha que criar uma barreira entre a sua casa e a idolatria do mundo aí fora. Porque se a idolatria fosse contemplada, ela iria corromper a sua casa. Tem o ditado popular que eu só estou lembrando algumas coisas más corrompem os bons costumes, eu não lembro agora. Mas é exatamente isso. Se estamos vivendo em meio à idolatria, em meio ao pecado, se estamos contemplando essas coisas, se não vigiarmos, se não criarmos essa barreira, vamos ser corrompidos. Já estamos em 35 minutos, vou pular mais para o final. Água que é importante.
Vamos lá. Em muitos lares, a oração é negligenciada. Os pais entendem que não possuem tempo para o culto de manhã e de noite. Não podem economizar alguns momentos para serem dispensados em ações de graça a Deus pelas suas abundantes misericórdias, pela bendita luz do sol e pela chuva, e pela guarda dos santos anjos. Não têm tempo para fazerem oração pedindo auxílio e guia divinos, e rogando a contínua presença de Jesus na casa. Simplesmente hoje, praticamente, nos nossos lares, o culto familiar está abolido. São poucas as famílias que fazem o culto, são poucas as famílias que reúnem-se de manhã e à noite, final do dia, ao pôr do sol, para agradecer a Deus, cantar um louvor, ler uma palavra. Como pode nós estarmos livres desse mundo quando não criamos essa barreira dentro do nosso lar? Moramos no meio das cidades que são um caos. Toda a sorte de pecados ao nosso redor e nem o culto familiar nós fazemos. Como essas coisas não vão nos corromper? Semelhantes aos patriarcas da antiguidade, os que professam amar a Deus devem construir um altar ao Senhor onde quer que armem sua tenda. Onde quer que nós moremos, devemos construir um altar ao Senhor. E esse altar são os cultos de manhã e à tarde. Se houver um tempo em que cada casa deve ser uma casa de oração, é hoje. Pais e mães devem muitas vezes erguer o coração a Deus em humilde súplica por si e por seus filhos. Pais que não oram pelos filhos. O nosso mundo está tão louco, tão corrido, não temos tempo para nada. E nesse não termos tempo para nada, esquecemos de nos colocar nas mãos de Deus, esquecemos de Deus, esquecemos das bênçãos de Deus, das providências de Deus, da segurança que Deus dá. E vamos nos perdendo cada vez mais. Nós vamos deixando que as tarefas desse mundo sufoquem a nossa fé. Não podemos permitir isso nos nossos lares. Não podemos permitir que nossos filhos cresçam sem essa barreira, sem esse altar de adoração ao Senhor de manhã e à tarde. Precisamos disso. De todo lar cristão deve resplandecer uma santa luz. O amor deve revelar-se nas ações. Deve promanar de toda a relação doméstica. O amor deve promanar de toda a relação doméstica, mostrando-se em uma bondade meditada, em uma cortesia gentil, abnegada. Há lares em que este princípio é praticado, lares em que Deus é adorado e que reina o mais verdadeiro amor. Quando essas coisas acontecem, o nosso lar é um verdadeiro pedaço do céu. Um local de refúgio, um local onde é um verdadeiro abrigo nas asas do Senhor, contra toda a sorte de males e pecados que há aí fora. Mas precisamos construir um altar a Deus dentro dos nossos lares. Precisamos ter os nossos cultos de manhã e à tarde. Precisamos adorar ao Senhor e buscar ao Senhor todos os dias. Para a gente encerrar o último texto, uma casa cristã bem ordenada é um poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Tem um outro texto, não lembro qual que é o livro, que Ellen White disse que uma família bem ordenada é o maior testemunho do cristão. Olha como aquela família é diferente, a casa deles é diferente, o modo de agir deles é diferente. Porque o Senhor habita naquele lar, porque o Senhor habita em cada um deles. E tem que ser assim na minha e na sua casa, na minha e na sua vida, nas nossas famílias. Todos podem ver que há na família uma influência em atividade, a qual afeta os filhos e o que Deus de Abraão está com eles. Se os lares dos professos cristãos tivessem um molde religioso correto, exerceriam uma poderosa influência para o bem. Seriam, na verdade, a luz
do mundo. Se a luz de Cristo não brilha como deveria, muito disso começa pelos nossos lares. Muito disso começa como a nossa vida está sendo tocada. Precisamos de uma verdadeira transformação dentro de casa, para que isso se espalhe para todo mundo. Que a luz de Cristo brilhe em nosso lar e que reflita a todo mundo. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo e tem algum outro ponto que ficou em dúvida ou que quer trazer a nós, deixa nos comentários. Pedido de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Pai, por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, por mais esse estudo. Pai querido, quantas lições o Senhor nos trouxe aqui. Erguer um altar a Ti, confiar na Tua presença, confiar na Tua promessa, de sermos verdadeiros cristãos abnegados, agir com amor, com paciência na provação. Senhor, tanta coisa. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que tantas características, qualidades se reflitem em nossas vidas. Não porque nós somos bons, não porque queremos colher os louros disso, reconhecimento, Senhor, mas porque, para que a Tua luz brilhe através de nós, para que as pessoas conheçam a Cristo através de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Por favor, Senhor, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.